Estão gravando, né? Então acho que podemos iniciar. Última aula de teoria da contabilidade. O que a gente estava discutindo mesmo? Lembrem-se que eu tenho meus lapsos de memória. A gente estava falando sobre os escândalos contábeis e depois eu não lembro mais. A gente falou dos usuários, né? Verdade. Principais usuários, apesar de ter outros, mas os maiores interessados na contabilidade, os administradores, os investidores, eles têm um foco bem grande, o CPC 00. Quem mais? Que o auditor falou alguma coisa disso, né? Falamos? Investidores também. Hã? Auditores, investidor. Os fornecedores também, né? O fornecedor ainda não é tão dedicado por enquanto esses três. E também o governo, né? Aí a gente pode incluir clientes, fornecedores e a própria sociedade como um todo. Então a gente tem essas figuras. E eu achei uma pena, gente, uma pena gigantesca a nossa aula não ter sido na quarta. Vocês acompanharam o noticiário de quarta-feira? Eu não, professor. Não escutaram falar do tal do FIBBank? Que é da CPI? Aham. Eu acho que eu comentei com o senhor. Não? Que eles têm um capital de 6 bilhões. É 7 bilhões e 7 meio. bilhões. Nossa, eu fui ver o modus operandi. Eles têm um imóvel avaliado, um único imóvel. Diz que é em Curitiba, mas daí ele foi transportado para São Paulo. Que coisa absurda. Acho que dá 10% do valor venal de Curitiba. Olha o tamanho da fraude contábil que não foi criada ali. E qual que é o mecanismo contábil que eles usaram para que eles tinham esse interesse? Por que eu, dono da FIBBank, gostaria de um ativo daquele jeito? Você cresce o valor da empresa, né? Eu faço uma criação de maneira artificial do ativo da empresa, do patrimônio da empresa, e consigo mais crédito perante as instituições. Então, olha, no dia que a gente falou de escândalo contábil, na semana, sai essa notícia de escândalo contábil. Olha que coisa impressionante, né? Aí já começou as viagens sobre o nome do FIBBank. Não sei se vocês viram o que significa esse FIB, o que pode significar. Alguém teve a curiosidade de pesquisar FIB? Não? Sim, talvez? FIB em haitiano é mentira. Olha que engraçado. Ou se a gente pensar, aí essa foi uma imaginação minha por causa do caso Merposa. Alguém chegou a ler esse caso? Merposa? Não? Merposa era o diminutivo ali de Merda em Pó S.A.
Eu fiquei com FIB, saiu na minha cabeça, falsa instituição bancária. Eu fiquei com isso na cabeça. Mas olha que loucura, né? Como até com todos os mecanismos que a gente tem hoje, a gente ainda encontra essas falcatruas, essas, essas fraudes contábeis. E essa é uma fraude contábil mesmo, né? Achei interessante ter saído justo na mesma semana da aula que a gente falou de fraude. Mas hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês sobre a padronização contábil, que visaria uma das principais formas, das principais características da padronização seria tentar combater essas fraudes, né? Mas contabilidade criativa ainda continua existindo, ainda a gente encontra, né? Então, falando sobre padronização contábil, quando teve início esse movimento mesmo no Brasil? Quem vai conseguir lembrar para mim? Teve o período que foi realmente ali, ó, daqui para frente, agora a gente vai padronizar. Teve um Começou em período onde 2003. surgiu o movimento. Vai lá. Surgiu em 2003, desculpa. 2002, 2003 começou a ter a discussão das alterações da Lei 6.404. E quando começou a efetivamente entrar em vigor? 2007. 2007. Então, lá a gente teve a divulgação da Lei 11.638, alterando essa Lei 6.404, introduzindo os primeiros movimentos em direção à padronização contábil. A gente, na verdade, veio seguindo, então, um processo que já estava em andamento no mundo. O mundo vinha buscando esse movimento. Então, nós não somos os primeiros. Na verdade, a gente é um dos mais atrasadinhos. Então, a padronização, o que ela buscou? Presença de regulamentação contábil, buscando conter, então, sistema de mercado que possui falhas e também mercado adotando postura contrária aos objetivos sociais. Então, pensando nessa possibilidade ou nessa forma de atuação dos mercados, a ideia de padronização veio na ideia de combater esse tipo de problema, as falhas de mercado, de regulamentação de mercado, e também quando o mercado adota postura contrária. Mas para falar em padronização, a gente também tem que usar esse termo, ou pensar nesse termo, harmonização. Por quê? O Brasil ele não passou por uma padronização internacional. Nós realmente seguimos uma harmonização internacional. Então, a diferença entre as duas. A harmonização, usado quando se pretende discutir a adequação de normas de diferentes países. E a padronização possui uma conotação mais impositiva. Você adota da maneira que eu lhe imponho. Então, a gente acaba utilizando de maneira errônea
a expressão o Brasil adotou a padronização internacional. Não, nós não somos padronizados. A nossa contabilidade é harmonizada com os padrões internacionais. Por quê, professor? Será que o nosso CPC ele é 100% igual à norma internacional? O que vocês me dizem? Será que é? Será que não? Não, né? Não. A gente tem algumas situações onde na norma internacional é possível de ser feito, é possível de ser adotado, e que na norma brasileira ou na adoção dos CPCs a gente ainda não segue. Professor, diga um exemplo. Controle de estoque. A gente pode adotar todos os métodos, a gente viu 3. O custo médio está na norma internacional e na norma brasileira, e a gente então pode adotar. Primeiro que entra, primeiro que sai, bacana, está na norma brasileira e na internacional. E o último que entra, primeiro que sai? Fora do Brasil, ela é aceita. Mas e no Brasil, ela é aceita? Não. Não. Até por questões fiscais, por pressão do governo, a gente tem essa diferenciação. Ah, professor, tem mais algum elemento? Tem. A figura da reavaliação de ativos. Hoje a gente tem essa figura vedada na nossa normativa e fora do Brasil é uma técnica perfeitamente aceita. Então, eles adequaram os padrões internacionais de acordo com as nossas características, com o nosso mercado, com os nossos costumes. Então, a gente passou por um processo de harmonização contábil e não um processo de padronização. A nossa estrutura permite a harmonização. Qual será que é melhor? Será que é a harmonização ou a padronização? Ambos tentam seguir no mesmo caminho. Mas qual será que é melhor? Padronizar ou harmonizar? O que vocês me dizem? Acho que é harmonizar, né, professor? Aí se encaixa Que- tudo. Hã? Acho que se encaixa mais fácil as coisas novas, né? Exatamente. Harmonizar é mais. Não digo que seja mais fácil, né? Mas ele é um processo mais correto. Por quê? Justamente nessa ideia de se encaixar a sociedade. Toda a sociedade é igual? Todo meio econômico é igual? Não, né? As economias têm suas particularidades. Então, países que conseguem passar por um processo de harmonização conseguem adequar essa norma internacional à sua realidade econômica, trazendo mais sentido a essas normas contábeis. Às vezes, optando pela padronização, pode ser que a gente tenha algum desvio em relação do criador. Lembrando que o ambiente de criação
da norma internacional vem de que país mesmo? Aonde que fica o IFRS? Ou o IASB, né? Na Inglaterra. Sendo na Inglaterra, a gente tem uma tendência às características da contabilidade inglesa e europeia. Não a escola europeia, tá? Mas eu digo a economia europeia. Então, surge esse movimento internacional de convergência. Então, a gente passa a ter as entidades, os signatários, indo em direção a esse processo, tanto de harmonização quanto padronização, buscando trazer uma linguagem universal para o ambiente contábil, que acaba sendo uma maravilha, principalmente para quem gosta de uma contabilidade padrão, ou que seja fácil de comparar. Investidor? Investidor. Fácil de comparar, fácil de acompanhar. Então, eu tendo recurso, fica muito mais simples tentar comparar uma empresa aqui no Brasil com uma empresa na Alemanha. Uma empresa aqui no Brasil com uma empresa em Portugal. Ou aqui no Brasil com uma empresa aqui no Paraguai. Ah, professor, mas o Paraguai, ele é signatário do IFRS, ele segue esses padrões? Sim. Inclusive, eles entraram primeiro que a gente nessa onda. Se a gente pegar balanço anterior ali, 2006, vocês vão ver que o balanço, tanto Uruguai, Argentina como Paraguai, tem muito mais traços da contabilidade internacional do que era a nossa contabilidade. Mas então, surge esse movimento. Então, vem também sendo usado essa ideia do condorsement. Ah, o que é isso, professor? A ideia de preservar as normas locais enquanto ocorre a convergência. Você mantém a normativa local e vai, aos poucos, adequando a padronização internacional. E exatamente isso que aconteceu no Brasil. A gente ainda está em processo de adequação, já evoluímos muito em relação ao início, lá em 2007, mas ainda tem alguns padrões que estão sendo adaptados à nossa realidade e sendo colocados em prática. Ah, poxa, como é que a gente pode ver isso? Vocês já viram que o CPC tem alguns que tem vários R1, R2? Já perceberam isso? O CPC 16 mesmo, que a gente fala do estoque, a gente está no R1. Ele já não é o original mais. Ele passou por modificações. Ele passou por um processo de revisão. O próprio CPC 00 não é mais o modo inicial, quando a gente começou lá em 2007. Ele já passou por revisão. Até a expressão, essência sobre a forma, lá no CPC 00 original, ele era muito enfatizada, e o CPC R1, o 00R1, ele já começou a ficar nas entrelinhas a existência da essência sobre a forma. Então,
Então, não é um processo tão simples, né? Trazer essa harmonização aqui para o Brasil não foi um processo fácil e muito menos rápido. Por quê? Quanto tempo que a gente está já desde a adoção? 2007 para 2021? Oh, já vai fazer 14 anos? 14 anos e a gente ainda está em processo de alteração. Alguns setores foram mais rápidos e alguns setores foram mais lentos também. Vocês devem estar tendo a disciplina da professora, com a professora Débora de contabilidade pública. Não sei se as duas turmas, mas pelo menos o terceiro e quarto período está tendo contabilidade pública agora, né? Isso, professor. Ele é o que está vindo por último nessa onda. Ele foi o que mais demorou para transformar os padrões internacionais. Ah, professor, então tem padrão para contabilidade pública internacional? Sim. E, a gente ainda está na adoção dessas normas. Então, ó, 14 anos desse projeto, na verdade, até mais, né? Se a gente for pensar no início lá dos estudos em 2002, 2003, e a gente ainda não terminou. Então, esse processo de transformação é algo realmente complexo, difícil e demorado. Então, possíveis modelos de padronização. Abordagem de livre mercado. Então, o mercado irá criar mecanismos para que a informação seja evidenciada e, com essa abordagem de livre mercado, a gente pode ter uma derivação no setor privado, onde delega para uma entidade do setor público essa padronização, essa harmonização, e do setor público com o ganho de legitimidade. Hoje, a gente adota essa abordagem de livre mercado? O que vocês acham? Sim, não, talvez. Ou será que a gente tem influência do setor privado para a delegação da padronização contábil? Ou é o setor público que fez a imposição para a gente? Como é que funcionou isso? A gente tem um setor, uma entidade governamental fazendo essa indicação das normas? Então é setor público? Fiquei na dúvida. CPC é uma entidade pública? Obrigado pela participação. Podem chutar. Eu chuto que é, professor. Não é. A gente tem uma entidade do setor privado à frente desse processo de harmonização. Por incrível que pareça, o CPC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas com seus participantes do setor público. Então, os membros, vários deles são públicos.
Então, a gente acabou fazendo a adoção de um modelo misto, vamos falar assim, porque a gente preza pelo estudo através do livre mercado, a gente faz a análise de como o mercado funciona, mas quem faz a análise e normatização é uma entidade do setor privado com participantes do setor público. Então, a gente tem um grau de legitimidade nas nossas normas, mas que buscam a adequação ou a informação sendo feita com base nos costumes do mercado. Ah, e como é que a gente ganha legitimidade? Vamos abrir aqui o site da CPC. Vamos lá. CPC. Então, a gente pode ver aqui as entidades membros, né? A gente tem algumas aqui que são públicas. O CFC é público. Quem mais? Aqui não está todas, tá? Banco Central é público. A CVM é pública. E todas fazem parte dessa entidade privada que faz o estudo dos mercados para emissão dos documentos. Mas se não tivesse essas entidades privadas, de nada adiantaria esses ditos CPCs aqui, né? Tem uma pancada de CPC, mas que não teria efetividade nenhuma. Como é que ele ganha legitimidade? Aqui, ó. Aprovação de entidades reguladoras, dos entes públicos. Então, o pronunciamento é muito bonito, mas de nada é válido se não tiver o aval dessas entidades. Então, o R1 que eu falei, olha, quanta gente já tinha aprovado, né? O R2 ainda tem gente pendente de aprovação. Mas como a maioria dos contadores é obrigado a seguir pelo CFC, né? Então ele acaba sendo válido. A gente já está na segunda revisão da estrutura conceitual. Ah, e se a gente pega, aqui não vai abrir, ó. Aqui é só aprovação dentro do CPC, mas quando a gente já consegue abrir aqui, não estou conseguindo. Por quê? Alguma coisa de errada está nesses links. Mas com esses links a gente consegue ver as aprovações das entidades reguladoras. Então, indicando que eles aprovaram. E o texto é bem simples, a gente aprova na íntegra o CPC, tal, tal, tal. Então, a gente tem essa abordagem mista, trazendo o setor público junto dessa análise para fazer a legitimação do processo de harmonização contábil. Então, se alguém perguntar para vocês, eu sou obrigado a seguir o CPC? Que resposta que vocês têm que me dar? Ou que vocês deveriam me dar? Alguém é obrigado a seguir o CPC? E agora? Olha, eu posso estar errado, mas família acredito que sim.
Eu vou falar que não. O CPC, não. O que eu sou obrigado a seguir como profissional? O que as entidades reguladoras da minha profissão ou do meu setor fala. Porém, como elas aprovam os pronunciamentos, eu sou obrigado a seguir. Mas por isso, igual em prova do exame de suficiência, vocês não vão isso ver, segundo o CPC 00, segundo o CPC 16. Na prova sempre vai estar o quê? NBCTG 00, NBCTG 16, NBCTG 27. Porque nada mais é do que a aprovação dos pronunciamentos. Então, por exemplo, pegar lá o 06. Se a gente vai lá na normativa contábil, NBCTG 06, já para facilitar até a referenciação ao próprio CPC, de qual CPC a gente está falando, de qual a gente está tendo como base a normatização. Engraçado isso, né? A gente tem uma entidade tão grandiosa na contabilidade, mas que fosse, se não tivesse esse apoio ou esse trabalho em conjunto com o setor público, ele não ia ganhar legitimidade como ele tem que ter. E qual a vantagem de fazer esse processo de harmonização? Talvez a mais relevante seja a simetria da informação, ou eliminar a simetria da informação. O que é uma simetria de informação? O que é algo assimétrico? Semelhante. O assimétrico. Simétrico, eles têm a semelhança, né? O assimétrico é que a gente tem um grau de diferença, vamos falar assim. E a ideia dessa harmonização é eliminar com essa assimetria. É tentar fazer com que todos os usuários da informação tenham o mesmo tipo de informação ao mesmo tempo. A gente acaba encontrando isso lá nas características fundamentais características qualitativas fundamentais da contabilidade, né? Então, o principal fator é que hoje a gente tem uma contabilidade que é idêntica para todo mundo, quase para todo mundo, né? Porque a gente ainda tem o fisco que gosta de ser um pouco diferente. Mas, para todos os usuários, a informação que é enviada é a mesma, né? Então, decorre da característica da informação como um bem econômico. Então, a empresa possui quase exclusividade na produção e divulgação. Então, ela cria oportunidade para limitar o acesso da informação contábil. A empresa pode fazer essa dificultação de acesso à informação, ou ela podia, e a padronização veio tentando combater essa desigualdade de acesso à informação. Então, a padronização pode ser interessante nesse esforço de gerar informação seja pequeno. A gente não tenha necessidade de gerar um mar de informações, bem que no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade, né? Mas informações diferentes para diversos usuários. E quem será que interessa mais a figura da informação igualitária? Ou a informação simétrica?
Qual usuário que tem preferência nisso? Será que dentro daqueles que a gente comentou aula passada, tem algum que tem mais interesse? Que todo mundo tem a mesma informação. Acredito que o investidor ainda, né? Viram como o investidor ele acaba tendo um papel bem significativo nesse processo? A atenção com a informação gerada para o investidor é um foco muito forte dentro desse processo de harmonização. Vocês podem lembrar lá do filme da Enron. O pessoal que estava na liderança da Enron, que tinha acesso à informação privilegiada, quando viram que o barco estava afundando, o que eles fizeram? Não pegou todo mundo e vendeu as ações? Se a gente tiver informação diferenciada, alguém pode levar vantagem no mercado sobre outras pessoas. Então, essa tentativa ou essa equalização da informação aos usuários é uma das principais vantagens dentro do processo de harmonização contábil. E também o poder público tem interesse em eliminar a assimetria. Por quê? Para melhorar o funcionamento do mercado de capitais. O mercado de capital interessa ao governo? É uma fonte de interesse para o governo, o mercado de capital? Acredito que sim, professor. Por causa da Muito, arrecadação né? dos impostos? Não é Ou nem não? pela questão dos impostos, é mais pela questão do investimento. Se a gente tem um mercado de capital que transparece segurança no cenário dos investidores, a tendência é que eles busquem o nosso mercado para fazer investimento. É trazer recurso estrangeiro. Hoje a gente está tendo essa dificuldade, né? Não por questões contábeis, mas acho que vocês já sabem que é por questão política, né? Não preciso transparecer esse problema. Mas a gente está tendo dificuldade em captação de investimentos. O mercado está muito reativo ao Brasil. Mas quando a gente tem um mercado onde a informação é segura, é clara, é acessível a todos, o mercado de capital é mais bem aceito pelos investidores, traz a segurança e acaba sendo uma uma forma de desenvolvimento do país, né? O pessoal que estudou economia comigo no semestre passado deve lembrar, a gente tem um canal de expectativas para o controle da inflação, né? Os canais de transmissão da política monetária, que é os investimentos, né? Por isso o mercado de capitais é fonte de interesse do governo. Ele é uma fonte de controle econômico para o governo. Então, a padronização tem por finalidade reduzir ou eliminar incertezas no processo de geração da informação. Claro, não do risco. Incerteza é diferente de risco, né? Se eu tenho uma informação clara, bem elaborada, eu vou conseguir melhorar o meu processo de decisão? Vou, mas jamais eu vou conseguir eliminar risco. O risco é inerente ao mercado.
a informação ele vai me ajudar a eliminar incertezas perante o funcionamento da empresa nesse mercado. Eu vou conseguir entender melhor como a empresa está se portando nesse mercado. Se eu tiver pouca informação, mais inseguro eu fico do funcionamento da empresa. Com mais informação, eu tenho uma segurança maior de como essa empresa está se portando. Mas isso não elimina qualquer risco quando a gente pensa em mercado de capitais, né? Então, ele pode ajudar a reduzir as fraudes e falhas existentes no mercado. E é bom que a gente deixe bem claro, né? Reduzir elimina as fraudes de mercado? Não, por quê? O que a gente tem de muito criativo dentro das empresas que fazem essas ideias mirabolantes? Pessoas, né? Pessoas com interesses diferentes e muitas vezes esses interesses vão levar a práticas escusas. Então a gente ainda assim, com a harmonização, a gente é sujeito a fraude de mercado, como a gente viu essa semana passada, né? Mas fica mais difícil a pessoa conseguir achar esses caminhos. Ou fica mais fácil de ser descoberto pelos auditores. Concordam comigo? Você tendo uma padronização bem bonitinha, ou no nosso caso, a harmonização, as regras bem descritas, como que a gente trata os processos, a pessoa vai tentar fazer alguma fraude, na hora de passar pela auditoria, fica sendo até mais fácil de identificar, não fica? Só que o grande problema do Brasil é que a maioria das empresas não precisa da obrigatoriedade da auditoria. Aí mora o problema, né? Aí que vem o problema. Oi? Você, então, como uma empresa pequena, trabalhando para uma empresa pequena, você não vai ter auditoria. E necessariamente seu chefe pede para passar algumas coisas. E daí, no caso, você acaba cedendo, até porque é o seu emprego. Não iria cair nesse quesito, né? Nesse quesito você diz de ser uma fraude, Exatamente, no caso. acaba sendo, né? E agora, você sendo empregado, aceita ou não aceita? Faz ou não faz? Ah, delicado isso, né? É complicado, viu? Bem complicado, gente. Por isso também a normatização internacional mexeu com o nosso padrão de código de ética, tá? Antes, código de ética para o Brasil era só para o empresário contábil. A gente lia o código de ética, ainda a gente lê hoje o código de ética, só fala de condutas praticamente para empresários contábeis. Mas todo contador é um empresário? Não, né? Eu posso ser Não, funcionário. pode ser empregado também, né? Pode ser empregado, pode ser funcionário. Posso ser só prestador de serviço. Hoje a gente tem normativa específica falando da ética para o contador como funcionário, para o contador como prestador de serviço ou como empresário contábil e também na atualização contábil. Então, o sistema ético da contabilidade evoluiu junto com essas normas internacionais. Agora, se todo mundo seguir realmente o que fala a normativa para empregados, a gente já tem uma série de gente pedindo demissão
adoidado, tá? Mas a responsabilidade é um pouquinho menor, né? Isso se a gente for empregado como, vamos falar assim, não sendo contador responsável. Se for responsável, aí o problema é maior, porque daí a gente tem a responsabilidade perante a sociedade. Não sei se deu para entender esse ponto, Lucas. Sim, sim. Porque Como nessa forma você chegou a explicar a forma que você estava citando agora como contador responsável, você chegou a explicar para nós no semestre passado. Então, sendo responsável, vocês sabem. Se fizer coisa errada, vai responder junto com o dono da empresa ou com o administrador. A gente não foge disso. Como empregado, a gente está mais sujeito à sanção do CRC do que sanção legal, né? E falar em penalidade no CRC, isso ainda deixa muito a desejar. Vocês vão ver quando estudar o código de ética que a gente tem no máximo, suspensão. Pouca coisa, né? Ah, vai ser suspenso. Então, se eu fizer um monte de cagada, fazer fraude adoidado, você no máximo suspenso. Então, ainda está longe de ser igual à OAB ou como o Conselho de Medicina, que pode simplesmente ir lá e caçar a pessoa. Então, nessa visão da harmonização, a contabilidade passa a ser um bem público. Então, o produtor não consegue determinar com precisão a parcela de consumo da parte de cada cliente. Você divulgou as suas informações, todos os usuários podem fazer a utilização, digamos, ao seu gosto. Diferente de quando a gente não tinha harmonização, onde a informação ela era um pouco mais restritiva. Então, seria semelhante a caronas, né? Pessoas que consomem um bem público sem pagar por ele. Ah, tem gente que é carona nesse sistema de informação contábil? Vamos pensar assim, será que a gente, estudante, é carona nesse processo? E agora? A gente não faz uso das informações das empresas adoidado? Ou deveria até fazer mais? Vocês ainda vão fazer mais, tá? Ou os próprios empregados, fornecedores, clientes. A gente tem uma boa parcela de pessoas que consomem a informação contábil sem custo. Isso é uma vantagem. Isso é um benefício que veio junto com a harmonização contábil. Então, no sistema de mercado, existe pouco incentivo para produzir bens públicos. E outra vantagem, essa para mim é questionável até certo ponto. A padronização reduz custos. Por que o professor fala que é questionável? A gente tem que analisar o processo de harmonização. Será que esse processo de transformação da contabilidade diminuiu os custos da empresa para gerar informação contábil? Ou será que se tornou até mais caro inicialmente? Acho que depende, né, professor, da contabilização da empresa, né? Vamos falar, depende do período. Quando foi lá em 2007, no entanto, a norma deu
praticamente 3 anos para você adequar a essa harmonização, para vocês verem como não era um processo simples, exigiu muito esforço das empresas. O, o esforço financeiro para você modificar o seu sistema de informações foi alto. Porém, depois de implantado, como já é um padrão a ser seguido, ele acaba, assim, tendo a redução de custos. Então, por isso que eu falo, é discutível, porque no processo de implantação dessas normas, acaba sendo mais caro, porque você tem todo um processo de mudança dentro da sua empresa. Mas, com o tempo, esse processo ele vai acabando normalizando, né, e reduzindo o custo para a geração da informação. Então, hoje a gente gera informação para muito mais usuário, principalmente aí a gente está falando das empresas de capital aberto, né, para muito mais usuário, despendendo menos esforço, porque a informação é igual para todo mundo. Quase todo mundo, né? Que o governo ainda tem as suas exigências, né, as suas particularidades. Mas a gente não precisa mais ficar fazendo adaptações contábeis para interesses diferentes. Então, eu só faço essa ressalva da redução de custos, e inicialmente ela foi onerosa, mas depois que foi adotado, existe sim essa redução de custos para a geração da informação. A existência de diversos usuários com interesse diferente, então, como é possível satisfazer a todos, a padronização é bem recebida, pois coloca a responsabilidade em uma autoridade central, o regulador. Quem que é os nossos reguladores? É o CPC? Posso falar que meu regulador é o CPC? Não, né, professor? Não, isso aí, Júlio. Eu estava esperando alguém falar que sim, mas o Júlio acertou. Não é. Quem que é? São essas entidades que aprovam. Então, são os entes governamentais que aprovam e divulgam essas normas. Elas aí sim Professor, fazem. Hã? tem um aí entre os dois que é o mais acima? A CVM? Ou não? Se a gente pegar, tem mais de uma, né? Se você ver, tem uma galera. Uhum. Mas não. Cada um atende uma demanda específica. Por exemplo, CVM. Ele foca na empresa. Então, quem responde em caso de problemas não é necessariamente o contador, mas sim o administrador da empresa. Ele que está ali presidindo a empresa e colocando todos os atos da empresa sobre o seu nome. A CVM já foca em outra pessoa, já vai para o contador. Olha, você, contador, como profissional da contabilidade, tem que seguir essa norma. Então, focos diferentes. ANS. Então, a gente tem os padrões do pessoal da área de saúde, principalmente os planos de saúde, né? Então, a ANS divulga e faz a regulamentação específica para aquele grupo. Então, a gente tem aqui a segmentação de acordo com a atividade de cada regulador. Então, não que um tenha mais peso do que outro. Ambos têm paridade de armas, vamos falar assim, né? De poder
mas cada um fazendo a regulamentação ou cuidando especificamente do que lhe interessa, né, do que lhe é objeto social. Não sei se deu para compreender essa ideia. Júlio? Entendi isso aí, professor. Não? Uhum. Tá. Então, assim como a gente tem outras pessoas aqui que fazem esse mesmo processo. A única pessoa aqui que não fiscaliza ninguém, que não tem culpa no mercado, é o tal do FIPECAF, né? E eles são mais tranquilos nesse sentido, porque eles são só uma entidade acadêmica. Ah, professor, mas então por que que eles estão ali? Por que que o FIPECAF está fazendo parte desse processo de harmonização? Por que que a academia faz parte disso? Bom, quem assistiu a palestra do Eliseu Martins vai lembrar por quê. Quem começou a trazer os padrões americanos para o Brasil, começou a difundir essa contabilidade feita com base nas práticas do mercado e não estritamente na lei, foi a academia, né? No caso, foi a USP. Então, ninguém melhor do que a academia para poder participar desse processo. Professor, mas eu quero participar, eu posso? O que que vocês acham? Vocês podem participar desse processo? Agora eu fiquei curioso. Qualquer um pode participar? Essa é a grande vantagem da existência do CPC. Como que eu posso participar então, professor? Vou voltar lá na página inicial. Cadê? Vamos ver se tem alguma audiência. Ah, não tem nenhuma. Ó, tem sim. Revisão do CPC 19. Olha, então a gente pode participar das audiências e consultas públicas. Podemos. Então, como que é feito? É divulgado um texto base. Então, ó, esse é o texto base para alteração. Vai trazer as alterações e, durante as audiências públicas, é possível fazer as opiniões, né? Fazer o envio de considerações em relação a essa revisão. Coisa que até 2007 a gente não tinha acesso. Era feito no interior do Conselho Federal de Contabilidade e acabou. Melhorou em termos de divulgação da informação contábil, da participação dos usuários da contabilidade, e não é preciso ser contador para participar da audiência, tá? Para poder mandar a sua sugestão ou o seu parecer. Ah, eu sou só investidor. Sou um mero mortal que tem algumas ações em alguma empresa. Posso participar. Então, ele se tornou também algo mais amplo. Trouxe um debate mais amplo sobre a contabilidade, sobre como fazer contabilidade no Brasil. Ah, mas isso, a ideia aqui do Brasil, não. A gente foi lá no IASM, copiou o modelo deles e trouxe para nós. Então, lá o IASB ele já faz isso há muito mais tempo. As audiências públicas para debater esse processo de normatização contábil. Mas, claro, a regulamentação
não garante uma melhor solução para problemas de informação. E a gente entra no paradoxo da regulamentação. Então, claro, a regulamentação não garante que as informações sejam as melhores possíveis e nem que elas sejam efetivamente seguidas. Igual o Lucas falou, de repente você está numa empresa onde teu chefe manda simplesmente você fazer o errado. Então não tem muito como a entidade reguladora tentar coibir, deixar a contabilidade brasileira 100% certa. O esforço para fiscalização seria absurdo. Mas a regulamentação diminui, mas não resolve, né? Então acaba sendo semelhante a essa situação da incerteza, né? A gente reduz a incerteza, mas eliminar é muito difícil. A gente sempre vai ter alguma pequena falha na informação que gere um pouco de incerteza. Ah, e como que a gente tentou fazer essa eliminação das falhas das entidades reguladoras através desses processos de audiência pública. Então, as entidades reguladoras hoje são mais abertas à participação da sociedade. E desvantagem? O custo envolvido, então, o que eu falei para vocês, a gente pode falar que a padronização reduz custo, mas adotar não é tão barato. A série de adequações que a gente tem para fazer essa mudança acaba sendo oneroso para a empresa. Acaba gerando transferência de riqueza. Como assim, professor? Os poucos que dominam a contabilidade acabam obtendo vantagens nesse processo de harmonização. Será que é isso? Será que quem conhece de CPC tende a ganhar mais do que os demais? Se vocês conseguirem dominar todos os CPCs, podem ter certeza que o salário de vocês vai ser, ó, uma maravilha. Porque esse é um profissional daquele, como os mais antigos falam, né? É um mosca branca de olho azul. Raríssimo de encontrar. Que também é muita coisa para a gente ler, né? Muita normatização para a gente entender. A dificuldade da padronização. Então, todo esse processo de transformação, de adequação da forma de gerar informação, exige muito esforço da empresa, não só financeiro, mas também de hábito. No entanto, hoje a gente ainda vê contador, principalmente os mais antigos, que tem a depreciação com foco nos percentuais da Receita Federal. E para fazer isso sair da cabeça deles? Isso aqui é um tema que é bem tranquilo de ser tratado, né? Imagine fazer a aplicação de temas mais complexos. Ah, professor, como é que eu posso ver ainda esse efeito da dificuldade? Bom, a gente estava conversando ontem sobre o exame de suficiência, o próprio índice de reprovação do exame de suficiência é uma falha nesse sentido. A própria academia, aquela que não é a precursora, acabou tendo dificuldade, ainda tem dificuldade de se adequar. Ela ainda não aceita, não faz o ensino baseado plenamente nessas normas. Então a gente ainda encontra falhas. Muda um pouco a característica do efeito de decisão.
Então, conforme vai essa evolução, se o investidor não estiver acompanhando esse processo de regulamentação, eu posso sofrer influências desse processo e errar na minha escolha, que é um problema bem complexo, né? Você ficar acompanhando a alteração e se todas as empresas estão adequando de acordo com essa migração contábil, haja nota explicativa para a gente ler. Então acaba sendo uma dificuldade. E aqui até acho que cabe a pergunta do Júlio, né? Quem controla essas entidades reguladoras? Quem controla elas? Não tem, né? Algumas têm. As agências nacionais da vida, elas são submetidas ao governo federal. Mas tem, por exemplo, Conselho Federal de Contabilidade, que é uma autarquia, ela não tem ligação com governo nenhum, não tem quem controle ela. Então, existe esse problema. Então, ela pode ser injusta também. Por que pode ser injusta, professor? Processo de adequação para quem tem menos recurso, menos dinheiro, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso do que as grandes empresas. Então, quanto menor o potencial econômico de uma empresa, mais dificuldade ela vai ter nesse processo de adequação. No entanto, a gente tem um CPC só para esse povo, né? Eu sou pequeno, não tenho tanto recurso para fazer a implantação de todos os 50 CPCs. Ó, a gente pode adotar o pequenas e médias empresas se a gente se enquadrar dentro da classificação de pequenas e médias empresas. Ah, isso aqui foi criado no Brasil, professor? Não, a gente tem a norma internacional que fala da simplificação para pequenas e médias empresas. Então, essa injustiça tenta ser sanada com a adequação ou com a adaptação das normas para o povo que tem menos recurso, mas ela acaba sendo injusta, né? E ela acaba também sendo uma atividade política. A partir do momento que a gente envolve com mercados, com economia e com entidades reguladoras, a gente, mesmo que tente afastar ao máximo o caráter político do processo, ele vai sofrer interferência desse ambiente político. Então, ele também tem o seu problema da participação da política no processo. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, a gente acabou conseguindo avançar nesse processo de harmonização. Como? Baseado no teorema de Enroe. O que é esse teorema, professor? O que ele indica? Em uma decisão coletiva, não existe possibilidade de considerar a preferência de todas, ou de todos os participantes, ou de todas as empresas. Prevalece a vontade da maioria do coletivo. Só que existe um risco também, quando a gente tem muitos agentes envolvidos, que é superprodução de normas.
a gente tem uma grande quantidade de normatização. Então, existe um grande número de normas contábeis agravado pela existência de vários reguladores. Pelo menos ainda eles utilizam a mesma normativa. Mas é bastante coisa, né? Isso aqui são só os CPCs, mais as interpretações, mais as orientações. Dá um material bem farto para leitura, né? Para adequação no nosso ambiente. Vocês não concordam com isso? Sim, para tentar atender a maior parcela possível desse coletivo, a gente tem uma quantidade de norma bem significativa. Por mais que a gente fale, a gente segue os costumes do mercado. Só que, para normatizar como a gente vai evidenciar os costumes do mercado, a gente tem essa grande quantidade de produção de normas. E podem ir se acostumando que a gente sempre vai ter norma nova saindo, norma sendo revogada, padrões novos sendo estabelecidos, padrões antigos sendo deixados de uso, deixados de lado. E então, a gente, como contador, a gente vai ter que ter uma característica muito importante, mas muito, muito importante. O que é? Gostar de leitura. Coisa que vocês gostam, né, pessoal? Odeio, professor. Ô, louco, Narda. Não gosto. O problema, né? Mas no Brasil ainda, lembrando que a gente não trabalha só com contabilidade, né? A gente tem que se forçar a ler. Não tem muito como fugir. Porque, além das normas contábeis, a gente tem uma área que tem uma produção ainda maior de norma. Quem que é? Qual área que é? Quem arrisca falar que área tem assim um volume de produção de norma absurdo? Fiscal. Fiscal. A área tributária, pelo amor de Deus, não chega nem. Professor, por isso que Oi? a nossa contabilidade é chamada. Você explicou que é uma contabilidade mais virada para o governo? É por causa disso? Ou não? Nada a ver. Ela sempre foi voltada para o governo. Desde 2007 a gente vem tentando se desvincular. Só que como a gente tem uma carga muito pesada de informação sendo prestada para o governo, a gente ainda tem uma forte influência do governo nessa nossa contabilidade. A Mas, tendência era se afastar, mas a gente não consegue. mas não é por causa dos impostos, né? Ou do fiscal, assim. Dois em específico. Os tributos sobre o lucro. Então a gente tem uma força muito grande, uma influência muito grande ainda do imposto de renda e contribuição social. Por isso até a gente tem duas declarações vindas da contabilidade para tentar ainda adequar essa figura. Hoje o governo tenta falar que ele já está adaptado aos padrões internacionais. Mas se a gente for pegar histórico das declarações, de como é feito esse processo de transição, a gente vê que a gente ainda não largou dos padrões do governo, ou o governo aceitou as normas internacionais. Por quê? Eu vou entrar nesse detalhe hoje, mas eu não quero marcar texto, não, caneta, apesar que vai ficar horrível a minha escrita. Vamos
pensar ali até 2013 ou 2014. A gente tinha basicamente dois cenários da contabilidade. Um da contabilidade societária, vou colocar um Szinho aqui, e uma da contabilidade tributária. Então, a gente tinha uma normativa falando da contabilidade societária, as normas internacionais, e uma falando das normas tributárias de contabilidade, e somente uma parcela aqui se adequava. Então, a gente tinha uma declaração, uma forma de declarar chamada RTT, com a adoção do FCONT, onde a gente declarava tudo que a gente queria excluir desse processo de informação contábil, da contabilidade societária, e ia incluir em relação à contabilidade tributária, para poder adequar a apuração do imposto de renda e contribuição social ao regime da contabilidade tributária. Aí, eles acabaram com o FCONT. Hoje, o que as empresas têm que declarar? Inclusive, agora em setembro tem uma delas. Agosto termina. Está terminando uma, né? Eu não lembro se foi prorrogada ou não. Geralmente. Agora eu tenho que olhar os calendários. Mas a gente tem duas declarações. Então, esse padrão que eles tentaram indicar que ficou mais próximo, continua sofrendo as mesmas divergências. Em vez de ter o FCONT, nossa, escrever aqui é horrível. Para fazer essa adequação, hoje a gente faz duas entregas para fazer o mesmo processo de adequação. A gente faz uma transmissão da ECF. O que é ECF? Quem sabe? Escrituração contábil fiscal. Exatamente, é a que está para ser entregue agora, né? Isso. E a gente, antes de entregar a ECF, a gente tem a ECD, que é o quê? Escrituração contábil. Eu achei que você ia completar, Maria. Contábil digital. Então, a gente ainda continua passando a informação da contabilidade societária. Tá ruim minha internet aqui, professor, tá cortando. Ah, tá. Então, a gente ainda tem essa informação da contabilidade societária sendo transmitida pela ECD, e depois a gente entrega uma segunda declaração fazendo essa adequação para apuração de imposto de renda através da ECF. Então, o governo vem com um falso discurso que ele já se adequou, mas, na verdade, ele criou um mecanismo mais aprimorado do que era o FCONT. A gente ainda tem que pegar as diferenças da contabilidade societária, do que o regulamento de imposto de renda fala, para fazer a adequação ao que ele quer como base para apuração de imposto de renda e contribuição social. Então, gera toda uma confusão, né? Então, algumas coisas que a gente encontra divulgadas aqui, quando a gente vai para o imposto de renda, ele ainda tem dificuldade. Ele ainda não aceita muito bem essas normas. Ah, mas teve mudanças? Teve. Principalmente nos ajustes a valor futuro, a valor presente. Ele veio com algumas aceitações, mas ele ainda tem muito caminho para melhorar, para poder falar que a contabilidade tributária segue o padrão internacional. Não sei se deu para trazer esse problema para a cabeça de vocês, Júlio. Isso é um pip, não. Tá? Não se preocupem.
É tão pepino que a gente tem aqui um CPC só para falar desse tipo de problema. Cadê? Tá lá no. Aqui, Eu imagino 32. só pelo tamanho do livro que o professor mostrou. Mas aqui a gente tem um CPC só para falar de tributo sobre o lucro. Então tem fatos que a gente vai entender como a existência do tributo, mas que vai ficar diferido, vai ocorrer o tributo só no futuro. Ixi, vira uma confusão a parte tributária que não é tão Vai uma simples. leitura aí, professor. Hã? Vai uma leitura aí para. É o que eu falei, tem que gostar bastante de ler. Não tem como fugir dessa característica. A gente deixou de ser o profissional meramente técnico para um profissional mais cobrado pelo mercado. Por isso que eu falei para vocês, quem manja de todo o CPC ali é o funcionário mosca branca de olho azul. É um funcionário caro para ter. Porque é uma bagagem muito grande para a pessoa assimilar, né? Não é uma coisa que ele vai, opa, aprendi. Leva muito tempo, vai muito suor para colocar isso em dia. E falando de contabilidade, e quem regulamenta hoje no mundo, a gente tem o IASB, mas aí a gente fica para a próxima aula para falar do IASB. É só para vocês verem como não é algo tão recente. Cadê a data de criação do IASB? Então ele não é tão novinho assim, né? 1959 que ele surgiu lá na Inglaterra tentando fazer essa padronização, primeiro tentando padronizar a comunidade europeia, mas foi indo aos trancos e barrancos. Só foi ganhar força ali em que ano? Olha que curiosidade, né? Que período? Que período que é esse? Não foi aquela leva de escândalo bem significativo que a gente teve? 2001, 2002, 2003, várias empresas em vários locais. Aí ela ganhou força. Mas a gente comenta mais na próxima aula. E se bem que tinha uma pergunta que falava do IASB, em questão de frequência. De hoje? Uhum. Bom, mas a resposta é o IASB. Então, vocês já vão conseguir matar ela. Não tá liberado ainda, professor. Tá liberado para data de amanhã só. Eita. Espera aí, gente. Esse AVA tá matando o nosso tempo, nossa vida de professor. Espera aí, espera aí. É igual ontem a Sabrina achou um erro meu, tá, gente? Eu fiz uma cagadinha inserindo questão no AVA, mas eu estava explicando, gente, o tanto de campinho que a gente tem que ficar preenchendo para ter uma questão no AVA. Ah, é verdade, ó, tá com 1º de setembro. Pronto, vejam se aparece para vocês. Deixa eu parar de. Apareceu? Sim, não, talvez. Sim. Ah, beleza.
Então, próxima aula a gente vai falar da contabilidade e o IASB. E como eu não consegui tratar nessa aula, então a gente vai falar do IASB e do CPC. Já vou trazer as duas estruturas para vocês terem noção do funcionamento dessas entidades, as duas, tá? Não é só o CPC, que é uma entidade privada, o IASB também é uma entidade privada para normatização da contabilidade. Então, ó, nenhuma delas, quem faz os estudos não são o pessoal da área pública, os reguladores, mas eles participam do processo de regulação. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, professor. Tá, então quando que a gente se vê agora? Só daqui. Segunda? Nossa, Não, segunda não tem aula? não. Eu estava olhando no calendário, a Narda tinha pedido, eu fiz o favor de não perguntar para a Débora, mas pelo calendário, tá, gente? Tá marcado como feriado. Dia 13, então. A gente só vai se ver lá no dia 13, né? Nossa, verdade. Mas qualquer coisa a gente dá aula na segunda também, não tem problema. Né? Se vocês Ah, quiserem. não. Professor, dá um fôlego pra gente estudar. É. Oi, Professor, gente, eu vou sair da aula, tá bom? Tem Tá bom, né? um compromisso aqui. Tá Obrigada bom. pela aula. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Obrigada. Então a gente só vai se ver lá no dia 13, tá? Em princípio, pelo calendário, segunda também é recesso. Então vocês vão ter uma bela folga de cesiro na vida de vocês. Eu tô cheio de matéria atrasada, o professor feriado vai me ajudar. Ah, Eu isso- também, trabalhando 12 horas por dia, professor. Nossa, mano. Por que, Maria? Tá faltando gente, então. Tá, professor. Tá uma loucura. Isso é... Não vou falar que eu não sei o que é isso, porque eu vivi isso na LL, né? Trabalhar com equipe que era para ter 8 pessoas, a gente era em 4. Então, eu estou passando o fiscal, né, o departamento fiscal que eu trabalho. Eu trabalhava sozinha no fiscal, né? Passando o fiscal e assumindo o RH. E estou nos dois. Enquanto não E é fizer fechamento de folha, né? enquanto não fizer a transição, não passar o fiscal direitinho, vai ter que, como dizem, bater o escanteio, correr e cabecear para fazer o gol ainda, né? Tá desse jeito, professor. Imagina. Mas Mas então vamos tá, lá. obrigada, professor. Um bom final nada, de semana de aí, bom feriado, bom descanso. E Igual, até gente. a outra semana, então. É dia 13. Até. Então tá, pessoal. Bom feriado para vocês. Boa semana ainda, né? Que vocês têm pela frente. Mas a gente se vê então lá no dia 13, o pessoal da aula de custos. E no dia 14, o pessoal do primeiro e segundo período. A gente volta a falar do IASB para nossa Combinado, continuidade. professor. Boa noite. Boa noite. Então, bom descanso, pessoal. Boa noite para vocês. Se cuida, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado Lucas, pela aula, também. Boa noite, professor. professor. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Júlia. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite, professor. Ana. Obrigada, até. Bom feriado, Obrigado. bom descanso. Para você também. Bom descanso. E aí, Lucas? E aí, professor, tudo bem? Tudo? Que beleza, e agora começa a aula. Decidiu o que fazer da vida? Deixa eu parar de gravar aqui. Né? Tem provas aí, professor?